Você já se perguntou como o Japão, um país com área de cultivo limitada, consegue manter um setor agrícola tão eficiente? A resposta reside na forma como eles aplicam a tecnologia na agricultura, desde colheitadeiras de arroz automáticas capazes de se mover em campos enlameados até robôs colhedores de frutas programados para detectar o ponto de maturação perfeito. Cada equipamento é uma prova da meticulosidade e da habilidade do povo japonês. Hoje, vamos explorar juntos as impressionantes máquinas agrícolas que os fazendeiros japoneses usam para colher milhares de toneladas de produtos agrícolas por ano. Esta é uma máquina colhedora de batata doce. Na frente da máquina, o mecanismo de escavação opera como as mãos habilidosas de um fazendeiro experiente. Ele corta profundamente no solo logo abaixo das fileiras plantadas, erguendo suavemente os tubérculos de batata doce junto com a terra. Em seguida, o sistema de esteira rolante peneira e separa o solo dos tubérculos. As batatas doces peneiradas são então transportadas para a área de classificação. Ali, os trabalhadores inspecionam meticulosamente a qualidade de cada tubérculo, removendo raízes remanescentes e os danificados, antes de coletá-los em grandes sacos de malha na parte traseira. A combinação de tecnologia moderna e mãos humanas garante a máxima produtividade no processo de colheita. De acordo com estatísticas, a produção nacional de batata doce no Japão atingiu 715,8 milhões de quilogramas. Nosso próximo destino nesta jornada é a província de Okinawa, que produz 60% da produção de cana-de-açúcar do Japão. Essa cultura é amplamente cultivada devido à sua resistência a ventos fortes e à escassez de água. No campo, a colheitadeira se move lentamente, com lâminas de corte na cabeça cortando a cana-de-açúcar rente à base com precisão impressionante. Logo em seguida, os rolos torcedores funcionam como mãos ágeis, puxando cada haste de cana para dentro da máquina, removendo as folhas velhas e retendo os caules robustos e ricos em açúcar. Os caules de cana processados continuam se movendo pelo corpo da máquina e são então direcionados diretamente para o tubo de descarga. Dali, o fluxo de cana é soprado diretamente para um grande saco de malha acoplado à traseira da máquina, pronto para transporte à fábrica de processamento. Nos últimos anos, em algumas fazendas grandes no Japão, robôs colhedores começaram a aparecer como um novo trabalhador. Essas máquinas são particularmente adequadas para frutas de tamanho pequeno a médio, como morangos, tomates ou tangerinas. No corpo do robô, um sistema de câmeras opera continuamente, escaneando cada fileira de plantas para identificar frutas maduras. Ao detectar o alvo, o braço robótico se estende suavemente, aproxima-se da fruta e a corta com um único movimento preciso. Cada fruta é então colocada em uma cesta de coleta no próprio corpo da máquina, limpa e sem danos. No entanto, o custo desses robôs colhedores é geralmente alto, com modelos premium chegando a 10 milhões de ienes. Ainda assim, muitos proprietários de fazendas estão dispostos a investir, pois acreditam que o futuro da agricultura japonesa estará ligado a braços robóticos tão diligentes quanto esses.
でも切れてる。A agricultura japonesa não se limita a vegetais e frutas, mas também é famosa pelo chá. A produção anual de chá desse país atinge 80 mil toneladas. As colheitadeiras são projetadas para serem largas o suficiente para abranger uma fileira inteira de chá em cada passagem. No centro da máquina há um sistema de lâminas rotativas de alta velocidade, responsável por cortar os brotos jovens de chá, consistindo em gemas e 2 folhas. Cada corte é afiado e preciso, evitando danos à planta e garantindo a uniformidade do produto. Logo após os brotos jovens serem cortados, um grande tubo de sucção puxa todo o chá fresco para o compartimento de armazenamento superior. Esse compartimento é dividido em vários sacos e gira continuamente para distribuir o chá uniformemente em cada um. Todo o processo ocorre rapidamente, economizando significativamente mão de obra e tempo. Em seguida, vamos observar como os fazendeiros japoneses colhem rabanetes. Em muitas fazendas, prioriza-se o uso de máquinas para aparar as folhas, facilitando a colheita e o transporte subsequentes de forma mais conveniente e fácil. Enquanto isso, a colheitadeira autopropulsada de rabanete branco oferece uma experiência completamente diferente. Os fazendeiros não precisam mais empurrar a máquina ao longo do campo. Basta sentar no corpo da máquina e controlá-la enquanto ela desliza lentamente por cada fileira plantada. O mecanismo de pinça na frente segura firmemente as folhas e os caules de cada rabanete antes de arrancá-los rapidamente do solo. Logo em seguida, eles passam por uma lâmina de corte para remover as partes verdes superiores. Os rabanetes inteiros são então transferidos diretamente para a área de coleta traseira, onde os trabalhadores os organizam em recipientes preparados. O próximo produto é a cebola. O Japão produz mais de 1 milhão de toneladas de cebolas por ano, das quais 62% vem de Hokkaido. Na fazenda, a colheitadeira de cebolas inicia seu trabalho com um ritmo constante e poderoso. A lâmina de arrasto puxada por um trator cava gradualmente fundo na camada de solo, erguendo toda a terra contendo os bulbos de cebola acima da superfície do campo. As cebolas misturadas com solo e raízes secas são imediatamente levadas para a esteira vibratória traseira para uma limpeza preliminar. Dali, os bulbos de cebola continuam se movendo ao longo da esteira e são depositados no solo em fileiras longas e organizadas. Esse passo permite que as cebolas sequem naturalmente sob o sol. Após as cebolas secarem, outra máquina é acionada para coletá-las do campo. A máquina opera de forma eficiente, reunindo cada bulbo de cebola e despejando-os em grandes recipientes traseiros.
O amendoim é uma das culturas principais do verão no Japão. Quando a colheitadeira opera, o mecanismo de escavação na frente arranca toda a planta de amendoim junto com os frutos do solo em uma única operação. Imediatamente, o sistema de pinça segura toda a planta e a transfere para a área de processamento central, separando os frutos de amendoim de forma rápida e limpa. Os caules e folhas excedentes são ejetados para a traseira da máquina. Após a debulha, os frutos de amendoim passam por um sistema de peneira vibratória para remover solo, raízes e impurezas. Finalmente, os frutos de amendoim limpos são levados para um grande compartimento de armazenamento na traseira da máquina. Graças a mecanização como essa nos últimos 5 anos, o Japão manteve uma colheita média de aproximadamente 20 mil toneladas de amendoim por ano. Em junho e julho, o Japão entra na temporada de colheita de trigo. Essa cultura é cultivada em mais de 62 mil hectares. A colheitadeira possui uma cabeça de corte extremamente larga, ampla o suficiente para varrer dezenas de fileiras de trigo em uma única passagem. Os caules e espigas são então imediatamente alimentados na máquina. Os componentes internos prosseguem com a debulha para separar os grãos das espigas e a ventilação para remover palha, cascas e farelo da porção de grãos. Os grãos de trigo limpos são então transferidos diretamente para o tanque de armazenamento no corpo da máquina. Esse tanque grande permite que a colheitadeira opere continuamente por longos períodos sem parar. Quando cheio, a máquina estende um longo tubo de descarga, despejando um fluxo constante de grãos de trigo dourados em um caminhão container, produzindo um som satisfatório de farfalhar. Em seguida, vamos examinar uma máquina de suporte para plantio de soja em ação. Essa máquina executa até 3 funções: formação de camalhões, cobertura com plástico e semeadura em lotes. Primeiro, a seção frontal ara o solo e molda camalhões elevados para garantir as melhores condições de drenagem. Em seguida, um rolo de filme plástico preto é desenrolado e esticado plano sobre a superfície de cada camalhão. Os rolos traseiros pressionam suavemente o filme para fixá-lo no campo. Logo após, ocorre o processo de semeadura. A máquina perfura buracos através do filme de cobertura e planta sementes de soja no solo com profundidade e espaçamento precisos. Os japoneses não só têm máquinas colhedeiras, mas também máquinas de plantio. Esta é uma máquina de plantio de batata doce semiautomática compacta. O fazendeiro controla a máquina ao longo de cada fileira de solo enquanto carrega continuamente estacas de batata doce no mecanismo de plantio. O pequeno arado da máquina cria buracos de plantio uniformes, e cada estaca é colocada na vala com profundidade e espaçamento completamente uniformes. Logo após, a roda traseira passa por cima, com a função de compactar e cobrir o solo fixando as estacas. Esse processo permite que os fazendeiros plantem estacas de batata doce muito mais rápido e uniformemente do que o método manual completo.
Nosso próximo local é um campo de trigo sarraceno. Em operação, a cabeça da máquina gira continuamente, empurrando suavemente os caules maduros de trigo sarraceno em direção à lâmina de corte. A lâmina horizontal corta os caules rente ao solo, alimentando toda a planta na câmara de processamento interna. Ali, o processo de debulha é realizado para separar os grãos de trigo sarraceno dos caules e espigas. Em seguida, o sistema de peneiramento remove cascas e palha fina, retendo apenas os grãos de trigo sarraceno. Uma vez que todo o processo esteja concluído, os grãos de trigo sarraceno limpos são coletados e armazenados no compartimento da máquina. A palha e os resíduos restantes são ejetados para a traseira, deixando o campo limpo para o próximo ciclo de cultivo. Nos vastos campos de 1.200 hectares de milho no Japão, colheitadeiras de alta capacidade se tornam uma visão familiar a cada safra. Esse tipo de máquina é especializado na colheita de milho inteiro para produzir silagem como ração para o gado. Enquanto a máquina viaja ao longo das fileiras de milho, a cabeça de corte frontal corta rente à base e reúne os caules inteiros, folhas e espigas na câmara de processamento em um único movimento. Uma única passagem pode abranger até 4 fileiras, alcançando eficiência excepcional. Dentro da câmara de processamento, o sistema de lâminas opera continuamente, picando as plantas de milho em pedaços pequenos. Logo em seguida, todo o material picado é empurrado para um grande tubo de sopro montado no topo do corpo da máquina. Dali, o fluxo de milho picado é descarregado no compartimento de um caminhão que viaja paralelamente ao lado. Outra cultura amplamente cultivada no Japão é o arroz. Nos últimos 5 anos, a produção média de arroz desse país atingiu 10,4 milhões de toneladas. A máquina comumente usada é a colheitadeira debulhadora combinada. A lâmina frontal varre uniformemente, cortando os caules de arroz dourados maduros em um único golpe. Todo o material vegetal recém-cortado é imediatamente alimentado no interior, onde o sistema de debulha e peneiramento opera continuamente para separar os grãos da palha. Os grãos de arroz limpos são rapidamente transferidos para o tanque de armazenamento interno. Enquanto isso, a palha e os resíduos são soprados com força para a traseira, formando uma camada longa e uniforme como cobertura no campo. E então, quando o tanque interno da máquina estiver cheio, o tubo de descarga de grãos é ativado. Um fluxo poderoso de arroz desce para o compartimento do caminhão estacionado próximo. A beterraba-açúcar também é uma cultura agrícola comumente colhida por máquinas. Todas as manhãs, a colheitadeira de beterraba-açúcar avança devagar e com firmeza, iniciando o trabalho com lâminas rotativas na frente. Elas cortam suavemente, aparando as copas verdes de forma limpa, enquanto um mecanismo de elevação especializado ergue imediatamente cada beterraba do solo sem arranhá-las. Logo em seguida, as beterrabas limpas são colocadas em uma esteira rolante e deslizam uniformemente para cima. Todas são transferidas diretamente para os compartimentos de armazenamento, criando uma cadeia de colheita contínua, suave e extremamente
Em seguida, vamos ver como uma transplantadeira automática de vegetais opera. Essa máquina é extremamente adequada para plantar vegetais alongados, como cebolinha ou cebola de rabo. Enquanto o fazendeiro direciona suavemente o caminho, o mecanismo de plantio começa a operar. Cada muda é colocada na vala do solo com intervalos uniformes, como linhas retas em uma página. Logo atrás, rodas pequenas passam suavemente, mas com firmeza, compactando o solo ao redor das raízes para estabilizar as plantas. Graças a esse processo automatizado, a transplantadeira de vegetais aumenta a velocidade de plantio, garante a densidade das plantas e reduz significativamente a mão de obra. Para promover o crescimento saudável das culturas, muitos proprietários de fazendas investiram em pulverizadores modernos. Essa máquina pode ser usada para irrigação ou aplicação de pesticidas. A máquina é equipada com rodas para se mover ao longo das fileiras de plantas. O componente mais importante é um sistema complexo de bicos de pulverização montado em uma estrutura metálica alta. Esses bicos são dispostos em múltiplos níveis, permitindo que a solução cubra toda a copa das plantas, incluindo os ramos mais altos. Para culturas de baixa altura, como feijão verde, pode-se usar plataformas de trabalho autopropulsadas para auxiliar na colheita. Enquanto a máquina se move, 2 operadores podem sentar confortavelmente para colher feijão verde das videiras trepadeiras dos 2 lados sem precisar se curvar. Os recipientes também estão pré-instalados no corpo da máquina, permitindo que os colhedores depositem os produtos colhidos imediatamente. Graças a esse suporte, o processo de colheita de feijão verde ocorre rapidamente e com menos fadiga para os trabalhadores. Finalmente, vamos observar como uma transplantadeira de arroz opera. Essa máquina carrega uma longa fileira de bandejas de mudas. Cada bandeja de mudas é continuamente alimentada no mecanismo de plantio. Ali, a máquina separa automaticamente pequenos tufos de mudas e os insere diretamente na lama macia, criando fileiras retas de mudas em uma única passagem. Com o auxílio dessa máquina, os fazendeiros não precisam mais se curvar e wadar na lama por horas para plantar mudas, mas os campos ainda aparecem verdejantes e uniformes, como se fossem cuidados pelas mãos mais meticulosas. Pelo que acabamos de testemunhar, fica claro que a agricultura japonesa superou em muito o conceito de cultivo tradicional. Eles demonstraram que, com tecnologia adequada e pensamento inovador, limitações de terreno e mão de obra podem se tornar impulsionadores para o progresso. Você acha que modelos de alta tecnologia como esse poderiam ser amplamente adotados em outros países, especialmente aqueles com escalas de fazendas maiores e condições diferentes? Se você achou este vídeo útil, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos sobre tecnologia agrícola ao redor do mundo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.